Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre remoção de pelos. Vamos falar dos produtos de epilação e depilação. Vocês sabem qual que é a diferença dos produtos de depilação e epilação? O método de depilação é aquele que remove somente o pelo superficial, ou seja, aquele que está em cima da pele. Já o método de epilação, ele consegue remover o pelo totalmente, incluindo a raiz do bulbo capilar. Isso significa que o método de epilação, além de mais eficiente, ele demora mais para crescer, né? O pelo demora mais tempo para aparecer novamente. Já no de depilação, nós temos um aparecimento mais rápido desse pelo. Os pelos, eles podem ser removidos por métodos físicos, químicos e também por procedimentos cosmiátricos. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses métodos. Então, vamos começar falando dos métodos físicos. Vamos falar do método mais utilizado, que é a lâmina. Então, a lâmina ela é indicada para todas as regiões do corpo, é o método de depilação, porque ele só vai retirar o pelo superficialmente, e é um método indolor. Isso são vantagens. Agora, nós temos algumas desvantagens. O pelo ele vai crescer mais rapidamente, o pelo pode encravar e a lâmina pode causar irritação na pele, dependendo da pessoa. Outro método físico é a pinça, né, que vai arrancar mecanicamente o pelo. Como nós estamos arrancando o pelo, muitas vezes, e isso acontece, né, na pinça, retira-se também a raiz. Então, é um método de epilação. Normalmente, como esse método ele é bem localizado, é em uma região específica, acontece a remoção do pelo sem danificar a pele. Como desvantagem, é um método demorado, né? Se for fazer uma depilação com pinça em uma grande região, você vai demorar um bom tempo e também é um método bem doloroso. Então, tem pessoas que não gostam desse método justamente por causa da dor. O outro método que nós temos é a linha. É um método que já está no Brasil há algum tempo, mas a gente vê que a utilização está aumentando com o passar do tempo. Esse método também é uma epilação. Então, ocorre o arrancar do fio do pelo com o fio da linha. Então, nós temos esse método utilizando linha de poliéster. O que acontece? Essa linha ela prende o fio e através da tração ela retira o fio da região. Não irrita a pele, mas é um método bem doloroso, né? Depende muito, é claro, de cada pessoa. Eu acho o método da linha mais doloroso que o da pinça, mas é claro que depende muito de uma pessoa para outra. O outro método é o método elétrico. Nesse método, nós temos as lâminas rotativas que vão remover o pelo pela raiz. Né? Vocês já devem ter visto, tem vários equipamentos e essas lâminas vão rodando e puxando o pelo. Tem como vantagem evita cortes, arranhões e queimadura da pele. É um método de epilação também, ou seja, o pelo demora mais tempo para crescer. E ele é um método doloroso também e acaba sendo uma desvantagem. O outro método é a cera, que também é utilizada há muito tempo, né, no nosso país. A cera, ela atua como método de adesão, uma técnica de adesão. Então, passa-se a cera na região, ela gruda no pelo e a hora que você puxa, ela retira o pelo. É uma técnica de epilação também, porque acaba retirando a raiz do pelo junto. Como desvantagem, nós temos que o pelo tem que estar num tamanho grande, né, aproximadamente 0,5 centímetros. É doloroso, me desculpe, e o pelo também pode encravar. No finalzinho, lá nas desvantagens, nas reações adversas, eu vou explicar para vocês por que os pelos encravam.
Dos métodos que eu falei para vocês, o que importa para nós na disciplina de cosmeto é a cera. Então, como que nós produzimos essa cera? Primeiramente, nós temos que ter em mente que a cera ela vai consistir na associação de resinas e ceras com diferentes pontos de fusão. Dependendo do tipo da cera ou de resina que você está utilizando, você pode produzir uma cera fria, uma cera quente, pode adaptar um sistema de roll-on ou produzir uma cera hidrossolúvel. A cera fria é aquela que tem uma alta viscosidade em temperatura ambiente, mas a viscosidade dela, apesar de ser alta, não deixa ela sólida. Então, nós conseguimos espalhar facilmente essa cera. Pode conter na formulação sacarose, mel, sorbitol, glicerol, resina e goma arábica. Já na cera quente, nós temos uma cera que em temperatura ambiente ela é bem sólida, então ela precisa ser aquecida para obter uma viscosidade ideal para que ela seja então espalhada. Nós temos diversas formulações, sendo que a resina de breu é a que apresenta melhor propriedade de adesividade, ou seja, maior facilidade para grudar os pelos e por isso muitas ceras utilizadas atualmente têm essa resina de breu. Mas nós também podemos utilizar outras substâncias para auxiliar nessa aderência e também plasticidade, como cera de abelha, parafina, vaselina, glicóis, óleos vegetais ou sintéticos, pode ser utilizado. Além disso, como temos uma temperatura alta e muitas vezes acaba sendo dolorido o método de depilação, nós podemos incorporar tanto na cera fria quanto na cera quente anestésicos e antissépticos, que vão diminuir a dor e também vão evitar a inflamação. E para diminuir o ponto de fusão, para que não ocorra queimadura, nós podemos adicionar na cera quente talco, dióxido de titânio, caolin, entre outros ingredientes minerais que vão auxiliar nessa diminuição do ponto de fusão. O sistema roll-on é a cera quente em um dispositivo elétrico, que aquece, a cera e auxilia em passar ela na região ou até mesmo num papel, como ela é utilizada normalmente. Já a cera hidrossolúvel, ela vai ser uma cera à base de sacarose e mel, e ela vai ser facilmente retirada da região depois da depilação, por isso ela tem uma grande vantagem. Além de ser totalmente natural, tem uma aderência suave e é melhor indicada para remoção de fios mais finos. Então, essa é a cera suave que vocês que fazem depilação já devem ter ouvido falar. E agora vamos falar do método químico, que também interessa muito para nós na área de cosmetologia. Então, esse método ele baseia-se em substâncias que atacam, quimicamente a queratina, transformam o pelo em uma massa mole e facilitam a sua remoção da superfície da pele. Quando nós vamos formular um creme depilatório, por exemplo, nós temos que ter o cuidado, porque a queratina também está presente na pele. Então, nós precisamos muito cuidar com o ingrediente ativo que está sendo utilizado. Então, ele tem que ter uma afinidade maior pela queratina do pelo do que pela queratina da pele. Nós vamos ver que alguns métodos químicos, eles atuam na ligação de disulfeto. Nós já falamos sobre ela quando nós falamos de cabelo. Então, quando nós temos um agente que atua nessa ligação de disulfeto, ela
ele acaba tendo uma interação menor com a pele, porque a pele tem menos ligação de sulfeto. Então, isso não irrita tanto a pele e tem como vantagem nesse método. Nós temos 3 tipos de ação desses cosméticos depilatórios. Eles podem ter ação de bases alcalinas, ação de bases redutoras ou ação de agentes enzimáticos. Nas bases alcalinas, nós vamos ter a degradação alcalina do pelo, que vai fazer com que ocorra a ruptura da ligação de cistina entre as cadeias polipeptídicas e, dependendo da concentração, da temperatura e do tempo de contato, nós vamos ter a quebra, ou melhor, o amolecimento do pelo, que vai auxiliar na depilação. Lembrando que esses cremes, né, que nós estamos falando, esses agentes químicos, eles são agentes depilatórios, porque nós vamos retirar somente o pelo superficial, ele não vai adentrar tanto na nossa pele. Ele pode até retirar o comecinho do pelo ali daquela região, mas não vai chegar até a raiz do pelo, beleza? Ah, pessoal, além disso, né, quando eu falo aqui ruptura das ligações de cisteína, quer dizer que nós temos a quebra das pontes de disulfeto, tá? Então, não esqueçam disso. Já as bases redutoras vão atuar numa redução simples, transformando as cadeias de cistina em cisteína, fazendo com que ocorra, então, a ruptura das pontes de disulfeto da queratina. E nós temos, para finalizar, os agentes enzimáticos. A atuação deles é muito complexa, então, assim, eu não vou entrar muito em detalhe em relação a eles, mas saibam que eles atuam também fazendo com que ocorra a quebra das pontes de disulfeto e, consequentemente, o pelo fica mais frágil e acaba amolecendo. Quebra a ligação, amolece o fio e você consegue retirar facilmente ele da superfície da pele. Quando nós falamos de bases alcalinas, os agentes mais utilizados são hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio e sal de ácido tilglicólico. Nós podemos ter tilglicolato de sódio, potássio, cálcio como exemplo. As concentrações desses agentes giram em torno de 4 a 6%. Além disso, pessoal, esses agentes, né, eles acabam aumentando muito a alcalinidade do produto e precisa ser assim. Então, para vocês terem uma ideia, essas formulações têm um pH em torno de 12,5, tá? Isso é extremamente importante. Essa alta alcalinidade vai auxiliar muito na quebra, entre aspas, né, do pelo. Por quê? Lembram-se o que acontecia com o cabelo quando nós aumentávamos a alcalinidade do shampoo, por exemplo? Nós tínhamos uma abertura do fio de cabelo. Lembram-se lá daquela imagem? Então, aqui também acontece a mesma coisa. Como nós temos um pH básico, isso faz com que ocorra uma abertura na estrutura do pelo e, então, a substância consegue penetrar facilmente o pelo e atacar as pontes de disulfeto. Além disso, quando a substância está penetrando, pode também penetrar solução aquosa. Essa solução aquosa vai afetar a ligação no interior da queratina, outras ligações, não somente a de disulfeto, quebrando ainda mais a estrutura do fio. Isso aumenta a ação desses agentes, fazendo com que eles possam ficar menos tempo em contato com o pelo, por exemplo. Isso pode ser uma vantagem. Já as bases redutoras, elas vão atuar dependendo do meio onde elas estão. Então, se nós temos um meio
Ácido, nós utilizamos geralmente estânio ou zinco. Em meio amoniacal, nós utilizamos sódio. Em meio básico ou neutro, usamos os tióis alinfáticos, sulfito, bisulfitos e cianetos. Quando nós utilizamos alguns compostos em suspensão com hidróxido de cálcio, nós podemos acelerar a destruição do pelo. Isso acontece quando utilizamos nessa suspensão sulfeto de lítio, sódio, potássio, césio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, alumínio, arsênio 3 e estânio 4. Ah, pessoal, além disso, eu até estava esquecendo, ainda bem que eu deixei aqui um lembrete. Os tióis alinfáticos, quando estão em meio alcalino, eles aceleram a depilação. E isso é muito bom também. Por quê? Porque nós vamos ter aí uma depilação com menor tempo de contato com a formulação. E isso é bom, porque às vezes você deixa muito tempo a formulação, acaba causando uma irritação na pele. Então, nós temos que cuidar em relação a isso. Além disso também que eu estava esquecendo, alguns sulfitos metálicos que eu falei aqui para vocês são muito utilizados em formulações. E nós temos uma característica bem desejada com esses sulfetos, que é o odor desagradável. Então, provavelmente, se vocês já utilizaram alguma formulação com esses sulfetos metálicos, vocês já devem ter observado que o cheiro é muito ruim. Então, é devido à presença deles. Esse quadro eu retirei da revista Cosmetics e é muito legal, porque ele fala, né, sobre os principais ingredientes utilizados como agentes depilatórios químicos, o uso, a concentração permitida e as observações que nós devemos colocar na bula ou no rótulo desses cosméticos. Lembrando que esses cosméticos são do tipo 2, tá? Lembram-se lá do tipo 1, do tipo 2. Esses se enquadram no tipo 2. Então, nós temos o primeiro ingrediente aqui, que são os ácidos etilglicólicos e seus sais. Então, eles vão atuar como depilatórios. A concentração dele é de 5%. Lembrando que o pH precisa ser alcalino. Então, nós temos um pH de 7 a 12,7. E qual que é as principais observações? Primeiramente, precisa constar na bula. Evite o contato com os olhos. No caso de contato, lavar com água. Por quê? Porque é uma coisa básica e vai irritar o olho. Então, precisa ter essas observações. Além de lavar os olhos, consultar o médico. Também deve conter aqui que os sais de ácido tilglicólico, está presente nesta formulação. E também que deve seguir instruções de uso. Quando nós temos o uso profissional, deve colocar-se ali na nossa bula, no nosso rótulo, uso profissional. O hidróxido de cálcio, hidróxido de hidróxido de lítio e hidróxido de sódio são mais utilizados como ajuste de pH em cosméticos depilatórios. Então, todos eles vão ser utilizados até uma concentração de 12,7, com restrição ao hidróxido de estrôncio, que nós temos que ter no máximo 3,5% calculado em estrôncio.
O hidróxido de cálcio, de lítio, de sódio ou potássio deve conter, manter fora do alcance de crianças, evitar contato com os olhos. Esses dois, hidróxido de cálcio e hidróxido de lítio, deve estar escrito, né? Contém álcali, tá bom? E os sulfetos alcalinos e alcalinos terrosos atuam como agentes depilatórios. O alcalinos vai ter aí uma concentração de até 2%, lembrando que nós precisamos calcular como enxofre, e o pH até 12,7. Já o de alcalinos terrosos, a concentração de 6%, calculado também em enxofre, e o pH de até 12,7%. Também manter fora do alcance de crianças e evitar o contato com os olhos. Em relação às formas cosméticas dos depiladores químicos, nós temos no mercado pós-depilatórios, cremes, pastas, líquidos, géis e bastões. Então, é o que nós temos atualmente no mercado sendo utilizado. Para finalizar os agentes cosméticos, nós podemos utilizar agentes enzimáticos. Nós temos aí as triptases dos fungos, proteases bacterianas, enzimas proteolíticas e também agentes mucolíticos de animais e vegetais. Como eu falei para vocês, a atuação dessas enzimas é muito complexa. Depende muito de cada enzima, de cada tipo, e para nós, assim, não tem tanta importância nesse momento. Mas cabe ressaltar que essas enzimas vão atuar solubilizando alguns constituintes do pelo e também podem afetar a parte proteica da pele. Então, nós temos que ter muito cuidado com a utilização desses agentes para escolher um agente que atue somente no pelo. E os procedimentos cosmiátricos? Então, eu vou falar para vocês de 3 procedimentos, mas existem diversos outros procedimentos. Cada dia que passa, as pessoas querem mais se livrar definitivamente dos pelos, e por isso nós temos aí novos procedimentos sendo criados, a cada dia, digamos assim. Então, eu vou começar falando para vocês da eletrólise. A eletrólise é a aplicação ou introdução de uma agulha bem fininha até o bulbo piloso. Então, ele vai penetrar, essa agulha vai penetrar aqui dentro do nosso bulbo. O equipamento, então, vai soltar uma corrente elétrica que cauteriza a raiz do bulbo do pelo, eliminando-o por completo. É uma epilação. Pessoal, pode ser que o pelo volte a crescer, igual as outras depilações que a gente já falou. Mas o que acontece? O pelo ele diminui, ele afina, e com o tempo de tanto fazer essa cauterização, o pelo acaba parando de crescer e acaba sendo uma depilação definitiva. A eletrocoagulação é uma derivação da eletrólise. Vai utilizar também essa corrente elétrica, mas é uma corrente elétrica modificada, com uma alta frequência. E essa corrente elétrica acaba fazendo com que ocorra uma coagulação dos vasos sanguíneos da região, enfraquecendo assim o pelo. Então, ele acaba sendo um pouco mais eficaz que a eletrólise. E a fotodepilação, vocês já devem conhecer, porque está bem alto, tanto a fotodepilação como a depilação a laser vão disparar feixes eletromagnéticos em uma frequência que é absorvida pela melanina do pelo.
Então, quanto mais escuro o pelo for, melhor será a reação dessa fotodepilação ou desse laser. Depende muito da coloração do pelo para a eficiência. A partir do momento que o pelo absorve esse feixe eletromagnético, gera calor e destrói a raiz do pelo. Um dos motivos de nós não podermos nos depilar depois de tomar sol, né, por essa fotodepilação, é justamente por causa da ação. Então, em vez de pegar somente na melanina do pelo, pode pegar também na melanina da pele e isso pode causar uma queimadura na região bem grave. Então, tem que cuidar bastante em relação a isso. As reações adversas de todos os métodos de remoção de pelo são diversas, né? Então depende muito de cada método. Por exemplo, que eu falei ali para vocês, a fotodepilação não causa pelo encravado, porque diminui a espessura do pelo, então quase não tem como reação adversa o pelo encravado, porém pode causar queimadura. Então tem que cuidar muito com isso. Eu coloquei as 3 principais reações para falar um pouquinho sobre cada uma para vocês. Vamos começar falando da foliculite. A foliculite, ela é uma inflamação causada por bactéria. Então, pode ser presente em depilação com cera, depilação com gilete, né, com lâmina, depende muito, é claro, de cada pessoa. Como que nós prevenimos ou curamos essa foliculite? Usando antisséptico, antes ou após a depilação, evitando assim a proliferação bacteriana. Os pelos encravados, eles aparecem quando a nossa pele obstrui o folículo. Então, a partir do momento que nós temos essa obstrução, o pelo ele não consegue chegar na superfície. Normalmente, está muito associado à depilação com lâmina e cera. É bem comum. Como nós podemos diminuir essa obstrução? Utilizando hidratante, porque o hidratante auxilia muito aí na diminuição desses pelos encravados. Por quê? Porque a desidratação, juntamente com o espessamento da pele, estão correlacionados com os pelos encravados. Então, além do hidratante, pode-se utilizar esfoliante na região. Então, faz a esfoliação durante o banho e passa o hidratante após o banho. Isso auxilia muito na diminuição dos pelos encravados. E para finalizar, a hipercromia. Então, quando que ocorre essa hipercromia, que é aquela mancha escura na região onde foi depilado? Principalmente axila e virilha, né, meninas? Vocês sabem que eu tô falando, né? Então, o que que acontece? Nós vamos ter um processo inflamatório nessa região que vai gerar essa hipercromia. Normalmente, a hipercromia ela vai estar relacionada com depilação a cera. Então, nós temos, né, diversos casos de hipercromia que ocorreram por causa de queimadura por cera quente ou até mesmo por causa de atrito. Outra coisa que pode também levar à hipercromia é a utilização de desodorante logo após a depilação. Então, muitos médicos recomendam que nós que seja utilizado o desodorante somente um dia após a depilação. Isso também auxilia aí na diminuição da hipercromia, porque pode ter, como a pele está bem sensível, pode ter reação do desodorante com a pele e causa então a hipercromia. Então, pessoal, a aula dessa semana eu dividi em 2, tá? Então, vocês têm essa aula sobre depilação e epilação
e uma aula introdutória sobre cabelo que eu vou mandar junto para vocês.